Aprovado o aumento para a renda de benefício do INSS. Uma boa notícia, muita discussão. Isso foi ontem no Congresso Nacional, foi aprovado, portanto, ontem. Me acompanhe aqui e entenda o que pode vir a acontecer, embora seja uma boa notícia. Existem muitos prós, existem muitos contras e tem novidade que ainda pode vir por aí. Hoje é dia 12 de março de 2020, quinta-feira. Vou pedir um favor, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Lembrando que a informação é nossa única arma. Compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Se ainda não fomos apresentados, você está só de passagem. Eu sou Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Pessoal, o teto do benefício vai passar de meio salário mínimo de renda per capita. Então, o teto do benefício vai passar a ser meio salário mínimo da renda per capita. Para você entender, após cerca de 5 horas de discussões, houve um veto, ou seja, foi derrubada uma decisão do presidente, o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que aumenta o limite da renda para o recebimento do benefício de prestação continuada, ou BPC-LOAS. Então, portanto, foi derrubada essa proibição. O presidente colocou uma proibição para não aumentar o limite. Aí veio o Congresso, o Senado, veio e derrubou esse veto. Então, portanto, uma derrota para o governo. A derrubada do veto começou pelo Senado, 45 votos contrários contra 14 favoráveis. A Câmara, lá na Câmara, o veto foi derrubado com 302 a 137. A matéria foi a promulgação. Então, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, o veto do presidente foi derrubado. O governo perdeu, o governo queria impedir o aumento aí da renda per capita para ter acesso ao benefício de prestação continuada. O BPC do LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, aquele benefício que não tem 13º salário, é um benefício assistencial equivalente a um salário mínimo pago a pessoas com deficiências e idosos a partir de 65 anos, com até 1/4 de salário mínimo de renda familiar per capita. Isso aqui ainda não mudou, pessoal. Ainda é 1/4 de salário mínimo. A lei aprovada no Congresso e vetada por Bolsonaro alterava extremamente aí o teto da renda, ampliando o número de pessoas aptas a receberem o benefício. Com a derrubada do veto, portanto, o pagamento será feito às famílias com até meio salário mínimo por pessoa, meio salário mínimo de renda per capita. Contrários à derrubada, agora nós vamos entender aqui, do veto, argumentam que o Brasil passará por uma crise financeira e que o aumento prejudicaria o orçamento para outras áreas. Até o combate, no caso do coronavírus, foi citado, vou abrir aspas aqui para uma fala, derrubar esse veto, essa proibição do presidente em aumentar, aí no caso, o valor para ter acesso ao benefício, é acabar com recursos de emendas impositivas e, inclusive, com recursos para combater o coronavírus. É um discurso fora da realidade, é o que disse o deputado Osmar Terra. Até cerca de um mês atrás, Terra era ministro da Cidadania do governo Bolsonaro e chefiava a pasta responsável aí pelo pagamento de benefícios, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada, o BPC, e até o Bolsa Família. Os parlamentares favoráveis à derrubada do veto consideram injusto o parlamento quer economizar aí exatamente na hora de ajudar a população mais pobre. Essa é a afirmação dos parlamentares que foram a favor do veto. Vou abrir aspas novamente aqui para a fala dos deputados. Não é possível que o Congresso quede insensível a esse apelo. Quando chega a hora do orçamento para os mais pobres, os que mais precisam, aqueles que têm pessoas com deficiência na família, aí o governo quer tirar.
Lídice da Mata, portanto aqui, do PSD da Bahia. Pessoal, muita discussão, mas a questão aqui é que não para por aí. Deixa eu ver uma outra reportagem que eu trouxe. Essa aqui foi direto ali da Agência Brasil. Então, essa reportagem que eu acabei de ler aqui para vocês é direto da Agência Brasil. Vou ver uma outra reportagem ainda falando sobre o mesmo assunto, só para a gente ter uma segunda opinião aqui. Essa aqui, direto do Senado Notícias. Então, as fontes são todas lá do governo. Vamos ler aqui. Congresso derruba veto e aumenta a renda familiar para acesso ao BPC. Estudo ontem, dia 11 de março de 2020. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB São Paulo, defende a derrubada do veto de Bolsonaro ao aumentar a renda per capita para acesso ao benefício de prestação continuada. O veto foi derrubado, 45 votos a 302 dos deputados. O Congresso Nacional derrubou, portanto, nessa quarta-feira, o veto. O presidente da República, Bolsonaro, no projeto de lei do Senado, o 55/1996, com a decisão, a renda per capita para se ter acesso ao benefício de prestação continuada, BPC, sobe de 1/4 do salário mínimo, R$ 261,25 por pessoas. Então, cada pessoa dentro da casa hoje tem que ter 1/4 do salário mínimo para ter direito ao benefício. São R$ 261,25 atualmente, em valores aí atuais. Para meio salário mínimo, esse valor por cada pessoa da família vai subir para R$ 522,50. O veto foi derrubado por 45 votos de senadores e 302 de deputados. O BPC, no valor do salário mínimo, portanto, pago a idosos e pessoas com deficiência, não pode se manter, de pessoas que não podem se manter sozinhas aí e não têm a garantia de sustento pela família. Atualmente, o critério estabelecido para identificar essas famílias é a renda mensal inferior a 25% do salário mínimo, cerca de R$ 260. Com equivalente aí desse limite, para as famílias que não têm acesso hoje, se for aumentada a renda, mais famílias vão ter acesso. A justificativa do presidente para vetar o texto foi que a medida criaria despesas obrigatórias para o governo sem indicar fonte de custeio e sem demonstrar impactos ali orçamentários. Por isso, segundo o presidente da República, Jair Bolsonaro, a mudança violaria a Constituição e a lei de responsabilidade fiscal. Existe uma lei para se ter gastos no país. O projeto vetado pelo ex-senador aí, Cacildo Maldaner, de Santa Catarina, foi aprovado pelo Senado em 1997 e ficou 19 anos parado na Câmara, até ser devolvido aí de forma de substitutivo em 2018. O Senado rejeitou as mudanças sugeridas pelo deputado e aprovou o projeto em novembro de 2019. Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, lá de Amazonas, o veto agrava ainda mais a situação de pessoas em extrema pobreza. Vamos lá, vamos ver o que foi citado aqui. Criamos a lei que estabelece o critério de meio salário mínimo. O presidente da República proíbe, ou melhor, veta, está dizendo que quem ganha R$ 250 tem condições de se manter. Esse veto é um crime contra a população excluída do país. Para a senadora Mara Gabrilli, o veto beneficiaria pessoas que vivem na miséria. Se a gente melhorar a vida dessas pessoas, é a nossa vida que vai dar um salto de qualidade junto. É tirar uma doença, é uma miséria do Brasil. A gente estaria acendendo a economia e dando oportunidade para famílias. Não posso acreditar que o governo vai poder perder a oportunidade de acelerar a vida dessas pessoas. Então, portanto, até mesmo bolsonaristas, vamos dizer assim, foram a favor
de aumentar a renda per capita para que mais pessoas tenham acesso. Vamos aqui para a defesa do governo, mais uma vez, a defesa do governo do veto coube ao deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, ex-ministro da Cidadania e Gestão do Bolsonaro, para ele, o projeto inviabiliza outras ações previstas no orçamento. O BPC é o dobro do Bolsa Família. É o maior programa de transferência de renda que tem hoje. Aumentar o seu limite significaria 60 bilhões para 120 bilhões. Isso inviabiliza todo o orçamento, inviabiliza inclusive qualquer medida de orçamento impositivo. Termina tudo, evapora tudo, é o que afirma o senador Chico Rodrigues, do DEM. Classificou a mudança do critério para a concessão do benefício como uma situação de absoluta complexidade. Em 2019, o gasto total com o BPC foi de 55,5 bilhões. Desse total, 31,1 bilhões foram destinados a pessoas com deficiência, 24 bilhões com idosos. Esse impacto na situação em que a economia está hoje é absolutamente incompatível, o que afirma. Então, essa aqui, direto da agência Senado, reprodução autorizada aí mediante a citação. Então, portanto, agência Senado, a nossa fonte. Pessoal, só para a gente resumir aqui, se é bom ou se é ruim, eu não vou colocar a forma do governo. O governo afirma que não é bom para o Brasil. Já a maioria dos deputados e senadores afirma que sim, que é bom para a retirada de grande parte da população que está na miséria e hoje não tem acesso ao benefício. Então, portanto, foi aprovado ontem, dia 11 de março de 2020, o aumento para ter acesso ao benefício de prestação continuada de 1/4 de salário mínimo, R$ 260, para metade do salário mínimo, R$ 522. É mais ou menos isso, resumindo. Então, portanto, se numa casa tinha uma pessoa que recebia um salário mínimo e por isso você não tinha acesso ao benefício, agora vai ter acesso ao benefício. Se existe um salário, ele é dividido entre você e a outra pessoa, meio salário, vamos colocar ali, dividido por 2, então você tem acesso ao benefício. Isso vai ampliar em muito para que as pessoas tenham acesso ao benefício de prestação continuada. Mas, veja bem, agora vai seguir para promulgação, vai seguir para o presidente da República para ele assinar ali e pode surgir um probleminha. Se ele se negar a assinar, aí isso vai para o presidente ali da Câmara, né? Vai ser levado para ele, para que ele proceda aí com a ação sem a aprovação do presidente da República. Mesmo assim, vai passar a ter validade. Então, só vai passar a ter validade a partir do momento que for publicado no Diário Oficial, que for promulgado pelo governo. Então, foi aprovado ontem, na quarta-feira, hoje é quinta-feira, dia 12 de março de 2020, ainda não está valendo, só vale depois da sua publicação oficial no Diário Oficial, mas é uma excelente notícia. Tem alguns entraves? Tem. Mas esse é assunto para outro vídeo, afinal de contas as pessoas não gostam de vídeos longos aqui no canal. Peço aí desculpa por alguns erros que eu não tive tempo de ler a matéria antes. Então eu li a matéria aqui com vocês, ao vivaço aqui na hora, porque eu tenho meu público e eles exigem uma explicação. Então primeiro eu leio a matéria e depois eu faço os meus comentários. Eu sou humildemente um comentarista, uma pessoa que trabalha há 16 anos quase aqui, aproximando dos 16 anos, prestando serviços para advogados contra a Previdência Social. Daí eu resolvi compartilhar a minha experiência profissional e como eu tenho que ficar atualizado com as notícias para poder ajudar as pessoas, porque eu sou a linha de frente, eu estou entre o advogado e o cliente, eu fui obrigado a entender o que está acontecendo na reforma da Previdência, nas notícias que são atualizadas todos os dias aqui em referência à Previdência Social e INSS. O que acontece? Como eu sempre afirmei em outros vídeos, ainda não acabaram as modificações junto à Previdência Social. Foi dito, para aprovar, no caso a reforma da Previdência, não haveria mudanças no BPC-Loas, mas ainda existe a PEC
de emenda ali paralela, né, de emenda constitucional paralela, a PEC paralela, que vai fazer algumas modificações em outros pontos da reforma da Previdência, e agora a votação da mudança aí no BPC, eles disseram que não ia mudar, mas não mudou mesmo na reforma, mas como eu sempre afirmei, novas mudanças viriam por aí, e ao que tudo indica, o aumento aí da renda per capita para ter acesso ao benefício de prestação continuada, uma ótima notícia para as pessoas que necessitam, vai aumentar em muito aí o escopo, o alcance desse público que realmente ali não tem condições de se sustentar, não tem alguém da família que possa garantir esse sustento. Muito ótimo, só que tem um probleminha. O governo ainda pode tomar ações contra isso, pode tomar algumas atitudes, mas esse é assunto para outro vídeo, aqui. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês. Então, uma derrota do governo e uma vitória para a população mais pobre, que passará a ter acesso ao benefício de prestação continuada, isso para idosos e também para pessoas com deficiência. O aumento da renda por pessoa da casa de meio salário, de um quarto de salário mínimo, R$ 260 hoje, 2020, para R$ 522 por pessoa da casa. Uma ótima notícia, deixem dúvidas aqui nos comentários, para que a gente possa voltar com os vídeos, e em breve eu volto a falar sobre esse assunto. A importância aqui é apenas transmitir que o governo sofreu uma derrota e que a população ganhou aí com esse aumento para ter acesso ao benefício de prestação continuada, ou BPC-LOAS, que não tem 13º e que vai passar por pente fino agora em 2020. É a promessa do pente fino que está atrasado. Eu estou evitando de falar sobre esse assunto, porque eu vi muitos comentários de pessoas falando, não querem saber sobre o pente fino, elas ficam apavoradas, então elas preferem ser pegas de surpresa, não querem que toque no assunto. Você fica botando pressão aí elas preferem ficar ali no escuro, na ignorância, sem a informação. Se eu trouxesse, vamos dizer assim, num quarto, vamos colocar aqui, não, se eu colocasse, olha, se eu trouxesse 10%, vamos pôr menos, se eu trouxesse 5% do que é publicado na imprensa a respeito do INSS, as pessoas ficariam realmente apavoradas. Então, nós publicamos, ou melhor, eu publico aqui o que eu consigo, aquilo que a gente vê que tem mais relevância em relação aqui aos comentários deixados no canal, porque senão as pessoas realmente iam reclamar muito. Elas já reclamam que o vídeo é extenso, as pessoas não gostam de mim. Elas vêm aqui pela informação, eu sei, não quero ser o queridinho de ninguém, mas as pessoas só vêm atrás do que interessa. O meu público é um público mínimo, esses não importa a notícia. Eu ia falar aqui também sobre... tem novos golpes que estão sendo aplicados, tem vários golpes que surgem, são novas ações do governo aí, buscando pessoas que estão fraudando, está havendo várias ações da Polícia Federal. Tem muita coisa aqui para se falar, algumas dicas aqui de perícia médica, algo que aconteceu também no escritório, algo real, fatos reais que eu compartilho, e as pessoas na maioria das vezes não, elas só querem saber o que beneficia a elas, isso é comum do ser humano, só busca o seu interesse, mas a questão é que faça como eu, também ajude outras pessoas, compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que todos tenham acesso a esse canal e não sejam pegas de surpresa. A informação é uma arma e deve ser utilizada. Foi um prazer receber vocês por aqui, hoje quinta-feira, dia 12 de março. Eu quero deixar um forte abraço a todos os estados que vêm aqui aos comentários. Peço desculpas aí, não cito nomes, é muita gente, com a graça de Deus. Então, um dia abençoado para todo mundo. Um forte abraço a todos que seguem o canal aqui. Meu muito obrigado de coração. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês. Tem muita coisa bacana, assim como esse aumento da renda per capita. Também tem algumas coisas para você ficar alerta, para que você se previna e não seja pego de surpresa. Até o próximo vídeo.